Olá, hoje recebemos nesse vídeo, né? A gente recebe aqui o Teddy Correia, do Nenhum de Nós. Teddy, obrigado aí por me atender Bom, Henrique, e seja bem-vindo aqui ao Rocast. tudo certo? Prazer estar aqui falando contigo. Maravilha. Bom, Teddy, vocês fizeram agora recentemente uma turnê inédita, né? Pelo Japão. A gente vai falar sobre ela. Tem mais uma turnê inédita a caminho, né? Agora só que para os Estados Unidos, né? Então vocês estão num Hum. momento aí de bastante coisas inéditas, né? Depois de quase 40 anos, vocês já estão aí trazendo coisas novas à carreira. Só que eu queria, não dá para começar a entrevista sem tocar no assunto que não tem como não tocar nele, né? Vocês saíram de Porto Alegre para ir para o Japão. O Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul era de um jeito. Vocês voltaram com o Rio Grande do Sul completamente devastado numa tragédia sem precedentes, né? Como é que é voltar para casa e encontrar a sua casa debaixo d'água com uma tragédia que não dá nem para medir? Bom, a gente, no meu caso especificamente, eu moro na parte alta da cidade, então, em termos de alagamento, eu não, graças a Deus, eu não sofri nada. Mas é óbvio que isso não quer dizer que a gente não esteja envolvido, que a gente não esteja apreensivo, que não esteja triste, com tudo isso que a gente pode numerar aqui em relação ao que está acontecendo, porque, como tu mesmo falou, é uma coisa inédita, né? A proporção é inédita, mas o Rio Grande do Sul já passou por uma grande enchente, foi em 1941, mas daí, veja só, né? 70 anos atrás, né? E essa que veio agora pegou, como se diz, o pessoal de calça na mão, né? O pessoal, eu digo, os, os governantes aqui, né? Defesa e tal, porque realmente não tinham condições de lidar com um acontecimento nessa escala. A cidade, o estado ainda segue, passados quase uma semana, ainda segue praticamente em causa, assim, total, pessoas sendo resgatadas, prédios ainda desmoronando. A situação é bastante grave, bastante triste. É, casa que eu quis dizer no sentido mais figurado, assim, voltando para o sul, né? Fico mais tentando imaginar a saída do avião, né? Porque eles devem ter, deviam estar sabendo, né, da dimensão que a coisa estava tomando, porque já estava começando, né, aquela questão dos temporais e tal, mas de repente você sair do avião, já no meio do avesso, né, que se tornou, que ficou o Rio Grande do Sul, deve ter sido uma cena bem chocante e não muito fácil de digerir, né? E para uma banda, né, quer dizer, uma banda que a missão é principalmente levar alegria, né, com a sua arte e tal, deve dar um baque, né? Dá bastante, a gente fica abatido mesmo, né? A palavra é essa, né? Eu, pelo menos, me sinto bastante abatido com tudo que está acontecendo, assim, e apreensivo pelas pessoas, e acompanhando tudo, né? A gente está sempre olhando o que está passando, o que está acontecendo, e ajudando da maneira que pode, né? É difícil, viu, cara? É difícil, e nossa, você fica vendo as notícias e imaginando, né? A gente de longe aqui só consegue fazer oração e ajudar como pode, mas tem gente que perdeu tudo, autônomos, né? E que para recuperar a vida mais ou menos próxima do que era, né? Vai demorar meses, ou sei lá, se é que vai conseguir recuperar, né? Animais, pessoas. Então, a gente vive realmente um momento de muita apreensão, né? Aqui no Brasil. Mas a gente, acho que como o povo em si, ele é solidário, né? Mas as pessoas estão se mobilizando como podem, está tendo muita ajuda aí para o Rio Grande do Sul. E é claro que vocês também, como uma banda, uma das grandes bandas gaúchas, têm também ajudado no sentido de ser uma voz a mais ali, né? De A alguma gente procura, maneira incentivando ajuda, né? com certeza, a gente procura fazer isso sempre que possível.
E tem muitos pedidos. Hoje mesmo eu tenho já mais 2 vídeos para gravar de engajamento em campanhas e tal. É o que a gente pode fazer, né? Claro. Vocês pensam em organizar com mais artistas algum show em algum outro, lógico, em algum outro lugar, né? Não sei como é que está exatamente Porto Alegre, mas eu imagino Isso que nem tá em clima trânsito. tenha, né? Oi? Isso está em trânsito, assim, já pensando no momento que as coisas derem uma baixada, a gente conseguir organizar algo. E também vocês foram pegos entre duas turnês importantes no sentido do ineditismo, né? Então, eu queria, agora, pegando o lado mais suave aí do nosso papo, queria saber como é que foi essa turnê lá pelo Japão, né? Era um show fechado, né? Mas, de qualquer jeito, a primeira turnê para o Japão a gente nunca esquece, né? É um compromisso que a gente assumiu com a Trade Stars, que é uma empresa que trabalha com trader e com formação e educação e tal, e que eles fazem esse trabalho em várias partes do mundo. E no Japão eles têm um público bastante grande, é da colônia brasileira lá. E a gente foi fazer o evento, que eram palestras e encerrando com a banda. E ele ia ser um só, acabou sendo dois, a gente acabou sendo chamado para fazer o segundo no dia seguinte, então foram 2 shows. E isso foi sensacional, cara, porque eu costumo dizer que o Japão não é um outro país, é um outro planeta. Tudo muito diferente, o comportamento das pessoas é muito diferente, a, a maneira com que elas te recebem é diferente, e a cordialidade, digamos assim, a maneira com que eles respeitam, digamos, as regras de convívio humano é bem diferente, assim. Então, ali quando a gente vai ao Japão, a gente aprende algumas lições sobre isso, né? Sobre civilidade. E afora que é um país muito rico culturalmente, né? Então, a gente assimila muita coisa durante o dia que a gente está olhando, aprendendo, é muita coisa que a gente assimila, né? Eu já conversei com outros músicos que tocaram no Japão, né? E a maioria me contou assim, foi unânime que assim, que eles também têm um respeito, né? Um cuidado com o artista que está ali no país dele, que é estrangeiro, do artista em geral, mas o artista estrangeiro, eles têm um cuidado que é fora de série, né? É verdade. Eles são super educados, assim, nesse sentido, e respeitam demais quem está ali desenvolvendo uma atividade artística, entendeu? Aham. E, em geral, tá? Porque eu percebo que é uma regra deles, assim, de respeitar, do comportamento, né, digno para todo mundo. E como eu li muita coisa sobre a cultura japonesa, isso não de agora, já leio há muito tempo, e do que eles chamam de, digamos, do código de ética do samurai, né? Algumas coisas que são milenares continuam aí, então eles continuam seguindo algumas coisas do comportamento do código de ética, né? Então é uma cidade moldada na base do respeito. E se a gente para pensar, teve o trauma, 2 guerras, 2 bombas atômicas, é um povo ali que tem uma história única. Fora, né, aqueles acidentes com usina nuclear, né, é um país que tem cicatrizes muito profundas, né, e que mesmo assim eles souberam se reconstruir sem o rancor, né, que eu acho que é uma das grandes diferenças da cultura japonesa, por exemplo, com a nossa aqui ocidental, né, tem aquela coisa do rancor e tudo mais, né, e Verdade. em termos de plateia, a maior parte da plateia lá era japonesa mesmo, né. Eles era misturado, era brasileiro com origem japonesa, japonês com origem brasileira, mas eles eram predominantemente pessoas ligadas à cultura brasileira. Ah, tá. Bom, então o pessoal cantou bem lá. Como é que foi a. Então, tudo. Sabia todos os hits? É, Ah, legal. Pô, e vocês chegaram a gravar ou vocês nem foram preparados para isso? a gente tem uma cobertura de imagens assim, mas não com aquele critério de ser usado
É quase uma cobertura jornalística assim que eles fizeram, né? Entendi. Mas até daria para gravar, sabe? Mas não rolou, né? Por enquanto, acho que na próxima, quem sabe. É, né? Pô, toda banda de rock sempre tem, né? Pelo menos um EPzinho ali gravado no Japão, né? Pô, seria massa, né? Nossa, né? Tudo de bom. E eles consomem muito da cultura brasileira em especial, né? Então, É. isso também vai ser bacana. Agora, bom, vocês chegaram, trocaram, rearrumaram as malas, vocês estão indo para os Estados Unidos também numa outra turnê inédita e também, né, do ponto de vista, digamos, mais genérico do rock and roll, é uma turnê que é sonho de consumo para muitas bandas tocar nos Estados Unidos, né? Como é que é a perspectiva para esses shows lá, agora aqui na América do Norte? Bom, a gente está com uma turnê que eu acho muito legal no sentido de o alcance dela. Começa com o Brazilian Festival, que é muito legal, né? Porque já tem essa conexão com o Brasil. Mas depois tem os desafios, né? Que é Boston e Nova York, que obviamente seria um público brasileiro ou alguém mais curioso que more lá e que conheça alguém e tal, mas é para a colônia brasileira lá, né? O que não quer dizer nada, porque muitos artistas passam por lá com esse intuito, porque tem muita colônia de outros países, a colônia latina é muito forte, até a própria colônia chinesa lá em Chinatown tem muito artista que vai focado nela e a gente vai focado no público brasileiro, né? Aham. Que eu espero que traga boas coisas para a gente. Claro, e também eu acho que do ponto de vista musical, né, vocês têm uma qualidade que é o seguinte, né, vocês não fazem aquele rock estritamente norte-americano, né, aquela fotocópia, tem muita banda aqui que pelo menos fazia mais, né, e aí isso para eles normalmente não é interessante, que é como, sei lá, a gente pegar um americano vem aqui no Brasil tocar bossa nova, a gente, como brasileiro que gosta de música, a gente fica curioso, mas a gente sabe que lá, ao contrário, os caras ficam meio, puta, meu, ainda tem um monte de banda fazendo rock aqui, estão... mas agora vocês têm um rock que é diferente, né? Isso também talvez seja até um chamariz, né, para o público nativo lá, né? Claro, Nova York é uma capital mundial, né? Mas os americanos que lá estiverem vão ter esse adendo, né, em relação ao show do Nenhum de Nós, né? Eu não deixa de ser uma. Para algumas pessoas pode ter lá todo lado da curiosidade. Estou olhando assim que está caindo uma chuva forte ali fora agora. Ixi, É, voltou a chover aí. é, e a gente Choveu. está olhando muito por esse lado, assim, de chamar o público, talvez seja uma faixa etária mais próxima à nossa, mas não esquecendo que tem um público mais jovem que ouviu através dos pais e tudo mais, que pode ser curioso e também até com saudade de alguma referência brasileira que pode comparecer lá também, né? Claro. Eu acho que o legal de vocês, pelo menos quando eu vejo assim, a carreira de vocês, vocês começaram com aquela pegada bem do rock anos 80, naturalmente, né? Vocês começaram nos anos 80, mas ao longo dos anos vocês foram amadurecendo o som do Nenhum de Nós, e principalmente nesse milênio aqui, ele ficou, a impressão que eu tenho é que ficou mais acústico, né? Ficou um rock mais acústico, né? Ou não? A gente tem um componente acústico na raiz, digamos assim, né? Que a gente compõe as músicas no violão. E aí, depois, quando vai transpor o arranjo, muda bastante coisa e tal, né? Mas a nossa raiz, digamos assim, ela sempre foi acústica. E em alguns momentos a gente deixou isso vir mais à tona, né? Fizemos discos com projetos acústicos e tal, e foi muito legal porque em várias situações assim, significou uma virada na carreira da banda, né? No primeiro acústico, no segundo acústico, tudo foram momentos importantes que se transformaram numa virada para a banda. E então a gente tem muito carinho por esse formato e assume com o maior prazer essa faceta acústica da banda, né? Né? Eu acho até que virou hoje, né? Hoje virou uma identidade muito mais forte do que aquele rock estilo Camila Camila, né? Eu acho que ficou uma marca aí até em relação a isso, que é uma coisa que, digamos, vocês vieram trabalhando vai nesses últimos 30 anos. Eu acho que
até em relação a isso, né, além do baque pessoal, tem o baque sonoro, né, com a morte do João Vicente, né, o quanto a partida dele dificultou aí em relação à sonoridade da banda daqui para frente. Olha, é uma perda que vai além da música, porque a gente sempre valorizou muito essa história de nenhum de nós ser um grupo de arranjadores. O que a gente ouve da banda ali é um- uma química dos caras que estavam ali, entendeu? Não é alguém assim determinando como deveria ser, né? E o João com a sua gaita, com essa característica assim mais da música regional, ele foi determinante assim para muitas coisas que a gente fez depois, né? E ele, pela personalidade dele, assim, também não é algo que a gente pensa em substituir agora. Se, vamos botar um outro tecladista, não existe isso. Vamos botar um músico no lugar dele. Ele é um cara insubstituível. Ponto. Daqui para frente a gente vai pensar como vai ser o formato da banda, mas um substituto para ele a gente não tem ideia de chamar, entendeu? Não, e nem dá, né? Você pega até, o exemplo não é muito bom, mas, por exemplo, Deep Purple, né? O John Lord, tecladista, saiu, ele ainda estava vivo, mas eles botaram um cara que é conhecido, mas ele assumiu ali a persona do John Lord, né? Então, não soa natural, né? E Ah, é é, justamente essa coisa da química mesmo que você falou, né? Não dá para você substituir um elemento tão importante, né? Com facilidade, assim, vai soar artificial, forçado, né? verdade. E eu acho que quando o João Vicente ele entrou na banda, eu acho que ali foi um ponto também de virada para vocês, porque a gente sabe que o rock nacional ele sofreu bastante ali no início dos anos 90 com a coisa do Plano Collor e tal, e também aquela questão mercadológica, né, das grandes companhias estarem mudando a sua monocultura, né? O rock deixou de ser interessante, aí vem outros estilos e tal, mas o plano do Collor lá deu uma bela quebrada em pernas gerais, assim, né? E aí eu acho que até a entrada dele foi importante, porque acho que foi uma chave legal para a carreira de vocês ali, darem essa redirecionada. Eu queria saber como é que foi esse início dos anos 90 para o Nenhum de Nós. Bom, a gente, no primeiro disco, tinha alguma coisa da sonoridade gaúcha, no segundo disco, tinha a participação do Renato Borghetti. E nesse período aí dos anos 90, a gente projetou de, digamos assim, aprofundar um pouco mais essa relação nossa com essa sonoridade, né? Tanto que o disco que a gente lançou, que é o Estranho, ele tem participação em 5 faixas de um músico, um compositor, um artista aqui, que é o Luiz Carlos Borges. Então, tem 5 faixas, quase metade do disco com acordeon. E aí, para tocar ao vivo, a gente pensou que tinha que ter um bom acordeonista. O Veco conhecia o João, indicou o João, e aí ele passou a fazer parte da turnê. Então, a gente incorporou ao show o João tocando gaita. E a sonoridade mudou bastante, né? Porque aí tu tem um acordeon cumprindo ali espaços e tal. E causou uma estranheza para muita gente, porque era uma banda de rock, que achavam que ia ser pop só e tal, e aí tu traz a contribuição da música folclórica, né? Então, por um lado, teve gente que simpatizou muito com essa ideia, e teve outras pessoas que não apenas não curtiram, como tentaram afastar a gente assim do, do mainstream por causa disso, entendeu? E tempos depois, algumas bandas bem conhecidas, como é o caso da Nação Zumbi, fez a mesma coisa, né? Os Raimundos recorreram ao folclore, né? Pô, o E, próprio e Sepultura, né, com aquela brasilidade que eles levaram, né, pro thrash pois é, metal. e acho que a gente nunca, acho não, a gente nunca se arrependeu dessa nossa escolha. E até hoje assim, é conhecido como uma banda de rock que tenha a influência gaúcha.
E para nós a gente fica feliz com isso, porque foi o nosso projeto de fazer isso. E funcionou e funciona super bem até hoje, né? Agora que a Sim. gente vai lidar com a ausência do João, com a característica da gaita, vamos ver como é que nós vamos fazer. Agora é um outro. Vocês estão diante de um eventual novo ponto de virada aí, né? Bom, obrigatoriamente, né? Por aquilo que a gente estava conversando de substituir um elemento tão chave assim para uma química, né? Pois Mas é. no caso da banda, lá 1990, 91, vocês tiveram muita dificuldade com show, com marcar show, com como é que foi essa era Collor para vocês aí na carreira? Ah, claro, 90, 91 foi complicado. Foi bem complicado. A gente teve que lidar com isso, teve que lidar com um mercado instável, né? E com essa mudança de proposta artística, tudo junto, né? Então acabou que foi complicado para a gente, assim. Aí, o 92, a gente insistiu em trazer isso, né? Tanto que a gente colocou o João ainda a tocar um estilo um pouco mais diferente, ganhou o prêmio da MTV de videoclipe e tal. Mas foi um período bem difícil, até 94 ali foi bem difícil. Por incrível que pareça, quando a gente começou a se comportar como uma banda independente, as coisas começaram a ficar mais tranquilas. Verdade. E aí já era um prenúncio, né, do que estaria acontecendo agora, por exemplo, né, que hoje é Uhum. independência total, né? Eu acho Exatamente. até que está pior, né? Porque você não tem nem mais aquela perspectiva, aquela mínima esperança, vou vender disco e tal. Que hoje, com os streamings aí, a coisa complicou bastante, né? É um novo O desafio. streaming não. A tipo da coisa que não pode contar, né? Tu trabalha com ele, mas não conta com fonte de renda nenhuma. Virou Então, uma ferramenta de divulgação, tão somente, além da um suporte de arte, né? exatamente isso. Agora, eu lembro que em 89, eu era moleque, assim, eu estava de mudança de cidade, de estado, e tocava muito para mim, me lembra muito dessa época, eu tocava muito Astronauta de Mármore, né? É, vocês tinham, né? Vocês estavam numa escalada legal, né? E eu acho que muita banda como vocês deve ter sofrido esse balde de água fria, né? Agora, o fato de vocês serem uma banda gaúcha também deu uma dificultada, porque tem aquela coisa, né, do rock gaúcho e o rock do resto do Brasil, principalmente aquele eixo Rio-São Paulo, né? Vocês sentiram isso depois, nos anos 90, ou vocês conseguiram dar uma driblada e para vocês foi mais tranquilo em relação a essa resistência ao rock gaúcho? Eu sempre digo assim, porque é a experiência que eu acabei colhendo. Eu nunca senti essa resistência ao rock gaúcho, assim, sabe? Se aconteceu alguma coisa foi muito pontual de alguma pessoa, assim, mas desde o início a gente foi super bem recebido, bem acolhido. As pessoas tocavam as nossas músicas, achavam legal que tivesse uma mistura e tal. Eu realmente não tenho essa lembrança assim de ter sido boicotado por algum motivo enquanto artista do rock gaúcho, né? Talvez alguns outros artistas tivessem passado por isso, por ter muito sotaque, vamos dizer assim, sabe? E eu acho que nenhum de nós tinha característica sonora, mas nunca teve o sotaque, entendeu? Mas nunca forçou a barra no sotaque. Não, A gente canta de uma maneira mais neutra, digamos assim, mas a característica sonora fica bem clara, né? não, Talvez isso tenha facilitado. E eu acho que o carinho que as outras bandas nos receberam foi tão legal, bandas de Minas, bandas de São Paulo, bandas do Rio, que a gente nunca sentiu isso, entendeu? Sempre que chegava para o centro do país, já ia falar com os amigos, já ia ter esse encontro, assim, então, para mim, não teve isso, não. não, legal. Eu, assim, eu sempre converso, leio também, tem muita gente que acabou não conseguindo sair da cena do Rio Grande do Sul, que é uma cena bem rock and roll, né? Não sei como é que tá agora, tal, mas ela sempre tradicionalmente foi uma cena muito rock and roll, assim, né? Muito forte nesse Uhum. sentido. E algumas, né, você sempre vê alguns caras, puta, meu, é foda, a gente chegava lá, puta, banda gaúcha, não sei o quê. Então existe essa informação, né? Eu lembro até que conversei com o Jacques Maciel, né, Uhum. do Tatuado, ele disse que eles tentaram, né, ir para São Paulo e tal, mas a coisa não virou porque
entre outras coisas, né? Tinha um pouco desse ranço, assim, que é uma grande besteira, né? Especialmente uma coisa que eu acho legal da cena gaúcha é que, além de ser uma cena forte de rock, costuma ser uma cena mais autoral do que, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Que você vai lá com a seu queijo, chega com o seu violão, vou tocar uma música minha. Ah, não, não, toca aí Metallica, bom, é cover, né? E é uma coisa meio instituída É, isso. Então, aqui é bem mais autoral, não tenha dúvida. aí eu tive em Curitiba uma época também lá bastante valorizado o autoral, né? Então, esse tipo de coisa você fica pensando, porra, né? Por que não trazer mais para perto aí? Mas Verdade. eu tô vendo você preocupar aí com a janela, tá chovendo forte agora aí? Não, agora que deu uma paradinha, mas estava chovendo forte. Não, não parou de chover, mas está chovendo, só que aquela hora que eu te falei era um vento com bastante, era chuva com bastante vento. Aham. Para a gente aqui, isso aqui já é um troço que preocupa, né? Ah, sim, imagino. Que agora é aquela história, é uma gota d'água pode verter o Ah, copo, né? verdade. O que para a gente finalizar aqui, eu queria ver com você essa turnê, ela está celebrando a carreira em geral, né? Ela não é um disco especificamente. Eu não sei se agora, justamente porque faz muito pouco tempo, né, que a gente que a banda, né, perdeu o João Vicente e tal, mas vocês estão pensando em alguma coisa em relação a material inédito? Tem alguma coisa esquematizada após essa turnê? Porque depois dos Estados Unidos vocês tocam no Brasil, aqui em capitais, né? Mas vocês têm alguma coisa rabiscada assim? Tem algum material que está em amadurecimento e algumas coisas já um pouco mais determinadas, mas a gente, como está nesse redemoinho de coisas que estão acontecendo e em relação, eu digo principalmente a questão do João, né? Ah, isso aí te dá faz um mês, né, que ele faleceu, né? É, Então, te dá uma vontade de esperar, de respirar, de assimilar, de deixar passar, assim, um pouco desse luto, assim, que passar totalmente, claro que nunca vai, né? E a gente vê o que acontece. tá Mas certo. alguma coisa eu acho que a gente vai produzir, sim. E é bom, provavelmente tudo isso aí deve se refletir em letra também, né? A própria estação do Rio Grande do Sul, né? Essa coisa, infelizmente, acabou virando um momento de luto geral, assim, um luto atrás É. do outro, né? Foi um momento pesado, né? Ah, Esse semestre não, aqui. tá sendo, entendeu? É meio estranho a gente querer explorar alguma espécie de alegria dentro desse contexto, né? Não dá. Não querendo enveredar para a tristeza e para a derrota, alguma coisa assim, mas é difícil não ficar impactado pelo que está acontecendo ao redor, né? Não dá, não dá. Bom, Teddy, eu queria te agradecer, eu queria deixar aí você à vontade, se você quiser mandar uma mensagem, né, em relação a esse engajamento das ajudas e tudo mais, enfim, fica à vontade, câmera é sua. Bom, quero agradecer aí a todo mundo que tem colaborado, tem se dedicado ao nosso estado, mandando ajuda, fazendo doação. Isso está sendo fundamental agora, porque realmente precisa muito, né? Pessoas mandando caminhões com água, né, mantimentos e tal, né? De nossa parte, aqui a gente tem doado a nossa imagem, a nossa voz para manter essas campanhas ativas, né? Manter elas fluindo, porque tem pessoas que às vezes acham, tá, mandamos, agora deu, né? Não, aqui vai precisar e ainda vai precisar por muito tempo. Então, um canal que está sendo usado assim, que ele é geral, digamos, é aquele site para quem doar.com.br, que ali se encontra uma doação específica para o Rio Grande do Sul, né? Então, quem tiver alguma coisa que quiser, principalmente que quiser doar algum valor, né, entra lá e doa quanto puder, qualquer valor é válido, é bem-vindo e bastante necessário, pode ter certeza. Tá bom, Teddy,
Obrigado aí por mesmo no meio desse turbilhão todo você tirar um tempinho para me atender aqui. Obrigado pela entrevista. Uma ótima É turnê isso. para você lá nos Estados Unidos e Obrigadão. força para o povo gaúcho aí, tá todo mundo junto. Vamos nessa que vai ser, ainda tem muita coisa pela frente, muita luta Tem. pela frente. Tá ok. Obrigado, hein? Valeu, Henrique. Um Prazer. abraço. Tchau, tchau. Tchau.